Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Afonso Fernandes Moraes, professor de História na Rede Privada de Ensino Básico de Goiânia e graduado em História pela Universidade Federal de Goiás. Ele é viciado em futebol, ao ponto de assistir de 3 a 5 jogos num só dia. Finge saber jogar bola, e é um vilanovense de ir em todos os jogos, isso é sério, e um vascaíno de já ter viajado a alguns estados para assistir jogos. As pesquisas que tem desenvolvido nos últimos anos são sobre ambos os times. Possui uma coleção de camisas de futebol, que contém cerca de 150 camisas, em que a maior parte é do Vila Nova e do Vasco. Curte muito rock e rap, sempre indo aos shows, e ama viajar, principalmente na América Latina, e já conhece 5 países. E por fim, nas horas vagas, ama estudar história. Muito obrigada por ter aceito o convite, Afonso. Será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Sobre o fato da questão como a história entrou na minha vida, desde criança eu tive um certo interesse. Minha mãe é professora, é pedagoga, então tive bastante contato com a parte da educação já dentro de casa, né, nesse sentido. E a história sempre me colocou uma curiosidade de forma maior, né, entender todo o processo, aquela coisa de adolescente, criança que vislumbra e querem ver como que é a guerra, toda a curiosidade, tudo que vem, aí a gente vai ver no filme que remete a esses fatos, e aquilo foi meio que me marcando. Então, já veio de um crescimento já dentro de casa, digamos assim, e também escolar. O tempo foi passando, chegou o momento de ter que prestar um vestibular, né, algo do tipo, assim, ter que entrar numa faculdade. No início, eu fui fazer direito, porque eu tinha receio em dar aula, justamente talvez pelo fato da minha mãe trabalhar na área, todo aquele trabalho, aquele critério, a gente sabe do processo que é nesse sentido. Optei em não ir para a história, fui para o direito. Acabei fazendo durante 6 meses de direito, um período de 6 meses, né? Desisti do curso, não foi uma questão nem de trancar a matéria ou algo do tipo, não, larguei mesmo, saí fora, estudei para o vestibular e fui fazer para a história. Acabei ingressando na Universidade Federal de Goiás, UFG, e daí eu começo a ter uma ideia de fato, como curso, como profissão, a história. Só que o período entre aqueles 6 meses, né, de janeiro a julho, quando eu estava fazendo direito, encerro e o vestibular é no final do ano. Então, entre agosto e mais ou menos meados de novembro ali, eu fiquei com um amigo da escola. Fui tirar dúvidas de alunos, estudantes, numa escola pública próxima à minha casa. Estudavam de manhã e à tarde fazendo isso, do ensino fundamental, até para meio que assim, eu meio que auto fiz um estágio comigo para ver qual que era a parte educacional. Como eu gostei, tô aqui até hoje, dando aula, trabalhando na área, estudando na área. Então já são um tempinho que eu tô nesse meio. Quais são as temáticas de seu interesse? As temáticas que me traz uma ideia de interesse, de vontade e tudo mais são questões pensando como recortes históricos, mais história moderna para contemporânea, antiga, medieval não me agrada muito, não é algo que tipo, assim, não me chama tanto a atenção, não me faz, digamos assim, do dia a dia partir lá e assistir, ler, ver, entender de forma geral. Faço, não deixo de fazer, evidente, a gente necessita disso, mas dentro do recorte geral é o que menos me atrai. A história moderna, contemporânea, seja a que a gente chama de história geral
ou história do Brasil, né, usando recorte no sentido de escola, mais escolar nessa ideia, é os que me chamam a atenção nesse ponto. Então, assim, o Brasil já ali na transição, já no período já imperial, partindo para a República, me chama muita atenção. E aí todos, não tem um recorte específico que vá, é geral mesmo, pensando em história do mundo, né, usando o lado educacional, no caso, na história geral, ali as grandes revoluções, no caso, as revoluções burguesas para frente, que me chama a atenção, período de guerras, é o que me coloca nesse ponto, né, nesse quesito de um interesse maior, até dentro das aulas. Não quer dizer que eu não dê as outras matérias como aula, mas esse recorte tem um vislumbre maior. E a ideia do futebol, fazer a relação entre história e futebol é um ponto que eu também acabo usando bastante. História e rap é outra relação, entender a partir das músicas, como que a gente pode analisar um contexto geral, uma ideia geral, porque muitas delas acaba remetendo, né, a partir do rap, um contexto anterior, né, principalmente usando como rap a ração preta, a periferia, né, a construção dessa identidade do preto, da periferia, como constrói desde a da escravatura até os dias atuais, nas atuais favelas ou locais marginalizados. Assim como o futebol, como que ele pode ser usado como uma propaganda política, como um conceito social, seja de forma, digamos, negativa ou positiva nesses aspectos, né? Desde um clube em específico, um jogador, ou a instituição como um todo, né? O futebol como um todo nesses pontos. Então, é uma das relações que eu tenho uma afinidade maior de estar estudando. A outra é que eu tenho menos interesse, digamos assim. Quais são seus trabalhos mais recentes? Os trabalhos recentes que eu tenho, eu sempre produzo alguma coisa voltada a futebol. Eu, ultimamente, durante o período até agora, recente da Copa do Mundo, eu fui contratado por uma produtora, trabalhei num podcast, meio que comentando a Copa do Mundo, as relações políticas, as relações sociais, aí a própria Copa em si, por ser no Catar, todo o processo para chegar ali no Catar, né? Até mesmo o Catar em si, algumas seleções em especificidades, porque algumas poderiam ter algum conflito, a relação da própria Rússia, Ucrânia não participar, o porquê que a Rússia não participa, nesse ponto. Às vezes um confronto entre uma seleção e outra, que algum contexto histórico entre elas tiveram um período passado, né? No passado já teve algum conflito, ou alguma aliança, ou algo do tipo. Todas essas relações, então, sempre estava comentando. E o jogo em si, porque querendo ou não, eu também gosto de futebol, né? Nesse sentido, então não deixava de comentar. Isso foi por uma produtora específica aqui em Goiânia, um podcast. Também, às vezes, sou convidado para uma rádio de forma meio que recente, 15 dias, mais ou menos, eles me convidam para estar comentando, para estar falando sobre a relação história e futebol, usando esse lado mais público e aberto. No sentido acadêmico, ultimamente eu venho com uma pesquisa para entender a relação do Clube de Regatas Vasco da Gama com a sua perspectiva do aceitar e colocar primeiro negro, né, de forma legítima dentro do futebol, e essa luta, inclusive no tempo mais atual, a relação social de usar uma camiseta com as cores da bandeira do arco-íris para fazer referência a LGBTQIA+, nesse caso, né? Então usar esse elemento como construção. Outro ponto também que eu estou dando uma pesquisada é mais numa história oral nesse sentido, aonde a gente pode entender as perspectivas de torcidas organizadas, aí é aspecto geral, é o que te motiva a estar ali no dia a dia, às vezes ensaiando, ali na bateria, né, em todos os cânticos, você larga o seu dia a dia para estar lá, você chega mais cedo no estádio, você chega mais tarde, ou sai mais tarde, o que às vezes faz você, por ser pertencente a uma torcida, você acaba entrando em conflito com as demais, analisando essas questões geográficas também da própria cidade, as questões antropológicas, sociológicas, é um dos pontos que eu também acabo estando pesquisando nesse último momento e estando trabalhando dentro da área.
Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Com o Vasco da Gama, acaba que eu uso uma questão metodológica, teórica, a partir dos jornais, né? Porque esse processo da aceitação, da implementação, da colocação do negro no futebol, o primeiro clube, né, que vem a fazer isso, ele, que é, inclusive ele fica conhecido como os camisas negras, né? Como ocorre na década de 20, eu uso muito jornais para estar analisando essas questões, e inclusive a carta que o Vasco escreve para a federação na época, né? Que se tinha aqui no Brasil, né? A Federação Carioca da época, de futebol, ele escreve uma carta que hoje a gente é chamada, né, Agora, um de bate-bola, resposta jogo histórica, rápido e né? respostas Porque era curtas. para o Um Vasco momento tirar o especial. negro do Uma elenco, do time, não decepção. tê-lo, e o Vasco Um fala, não, não sonho. teremos, Um queremos, só professor jogaremos se ou ele tiver. professora E marcante. escreve uma E a carta sua em relação com a resposta à história em federação uma e aos palavra. demais clubes que solicitavam a saída desse negro que era pertencente ao Vasco da Gama. Então, como que foi essas relações? Inclusive, também agora pensando um pouco mais atual, né? No sentido do Vasco com a camisa que faz referência, inclusive ela hoje está até no museu no Rio de Janeiro, referência ao arco-íris, as cores do arco-íris, faz referência a LGBTQIA+, ele como que foi a repercussão disso tudo nos tempos atuais, aí seja do jornal, né, porque eu tenho como fonte isso, seja da própria torcida, as redes sociais, como é que ela movimentou durante essa relação, como que se envolve. No Vila acontece uma ideia de uma história mais oral, em breves entrevistas, ela está bem no começo ainda, eu estou meio que começando a trabalhar, de como que essas torcidas, como que elas começam, como que ela expande, como que as torcidas em Goiânia começa esse conflito, inclusive o contexto histórico dos próprios clubes serem rivais, né? O clube, o Vila Nova Futebol Clube, o Goiás Esporte Clube, como que eles entram nessas perspectivas para estar até os dias atuais nesse ponto, para a gente estar chegando até uma ideia em si. Agora, um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Uma decepção. Um sonho. Um professor ou professora marcante. E a sua relação com a história em uma palavra. É um momento inesquecível, não é um específico. Eu fico muito contente quando hoje eu já tenho ex-alunos e alunas, né, que estão no curso de História, e muitos com a ideia de que estou fazendo História muito também por causa da aula que tiveram comigo. Aí acho que tem uma realização profissional, né, pessoal dentro desse quesito, que de alguma maneira eu toquei ao ponto que a pessoa escolhe como profissão isso que a gente acaba, que nós estamos fazendo nesse sentido. É um peso, não nego, porque você pensa, pô, um adolescente entrando ali na fase jovem, adulto e querendo uma profissão, aquela que ele fala que de alguma maneira eu contribuir com aquilo, né? Não deixa de ser um pouquinho meu também, digamos, forte assim nesse sentido. E os demais alunos também que vão entrando, né, ingressando na faculdade, eu falo em específico a história porque acaba tendo uma relação mais pessoal nesse sentido. Com decepção, acho que a falta de desvalorização do profissional, não só da história, mas da educação como um todo, e às vezes da história para a história mesmo, né? A gente meio que não nos valorizamos dentro do próprio mercado, seja dentro da licenciatura ou seja dentro do bacharel, né? A gente não para observar isso nesse sentido. Como sonho, eu tenho vontade o máximo possível de pessoas da periferia, porque eu vim de periferia, também poder ingressar dentro de uma faculdade pública, ou no mínimo uma faculdade, poder sair de uma realidade, e assim também tá levando o outro, né? Aquela ideia de um puxando o outro nesse sentido, num todo. E como professor, um professor marcante, minha própria mãe, que ela não é um ponto, né, que eu já estava dentro de casa, é,
Mas assim, eu vou usar ela como exemplo para todos, porque eu acho que assim, de todas as maneiras, cada professor, a gente tem uma peculiaridade, tem um tipo, tem um estilo, que aquilo ali, indiretamente, eu falo até por mim, acabo tendo de cada um nos dias atuais, dentro dessas ideias como um todo. Então, assim, acho que é difícil falar um só em específico no momento, né? E a relação minha com a história e uma palavra vislumbrar, sabe? Que eu quero vislumbrar todos os momentos que eu tenho, seja positivos ou negativos dentro dela em si, da história comigo, da profissão, sabe? Então, essa ideia de vislumbrar o máximo possível, curti-la, amá-la e ser feliz, tentar. Muito obrigada por esse papo, Afonso, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem.